Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Vamos começar uma live para falar sobre a sexualidade e as emoções com a doutora Vilma Botassin. É um tema bem bacana para a gente poder discutir, falar um pouco, né, sobre essas questões. E vai ser importante a gente tirar, inclusive, algumas dúvidas, né, relacionadas a essa questão, ainda mais agora, nos dias de hoje, com essa questão do isolamento social. Aguardando aqui a Vilma, e nós vamos começar. Eu gostaria que fosse bem produtivo aqui para nós a live de hoje. A Vilma está entrando. Bom dia, Vilma, tudo bem? Bom dia! Tudo bom, hein? Graças a Deus eu estou bem mais uma vez aqui. É o Café com as Neuropsico, né? Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre a sexualidade e as emoções. Convida a sua esposa também para entrar e participar. A Vilma está com um probleminha ali, já já ela retorna. Só mais um instante. E a gente já dará início. Voltou. Vilma, você me ouve? Então Tá tá bom. caindo, né? O meu aqui tá tranquilo. Você consegue me ouvir, me ver direitinho? Tá tudo Consigo, tranquilo, né? Então tá bom. consigo te ouvir, mas que às vezes cai mesmo, é assim mesmo. Uhum. Vai Vamos lá. ser. Eu queria começar hoje a nossa live, né? Eu pesquisei aqui um poema bem curto da Cecília Meirelles, mas eu acho que cai bem aqui para o nosso tema. Eu vou ler aqui rapidinho, tá bom? Canção Tá. de Outono, Cecília Meirelles. Perdoa-me, folha seca, não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo e até do amor me perdi. De que serviu tecer flores pelas areias do chão, se havia gente dormindo sobre o próprio coração? E não pude levantá-la. Choro pelo que não fiz, e pela minha fraqueza é que sou triste e infeliz. Perdoa-me, folha seca. Meus olhos sem forças estão valendo e rogando aqueles que não se levantarão. Tu és folha de outono, voante pelo jardim. Deixo-te a minha saudade, a melhor parte de mim. E vou por este caminho, certa de que tudo é vão, que tudo é menos que o vento, menos que as folhas do chão. Na hora que eu li esse poema aqui, eu achei muito interessante. Cabe a reflexão de cada uma, né? Cada um em si, e pensar um pouco sobre as suas próprias emoções, aquilo que está sentindo, né? E sobre isso que hoje nós vamos abordar aqui, né? Falar um pouco sobre esses comportamentos, né? Que nós temos, comportamentos destrutivos no relacionamento durante esse período de crise em qual nós vivemos, que nós estamos aí, sobre a quarentena, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, o que que acontece? Todo ser humano, ele é um ser sexual, né? Os seres humanos, eles são seres sexuais. São seres que precisam de alguém, precisam de um companheiro, precisam de uma companheira. Os animais também, eles querem uma companheira. Então, assim, Deus fez o primeiro casal, como diz a Bíblia, né? Adão e Eva, para que eles vivessem em harmonia, para que eles vivessem em amor, para que eles cuidassem daquele belo jardim. E tudo isso que aconteceu, a gente conhece a história pela palavra. Então, na verdade, o relacionamento homem e mulher, ele teria que ser um relacionamento abençoado. Eu sempre falo isso. Casamento, eu trabalho com terapia de casal, e aí eu vejo assim, gente, um dia eles se encontraram, sabe? Um dia eles se encontraram, um dia eles se amaram, um dia eles juraram amor eterno, não é? Respeito, Uhum, consideração, carinho, vou cuidar de você, você vai cuidar de mim, né? E aí, assim, é tão lindo uma festa de casamento, não é? É tão lindo. Eu sou uhum, apaixonada por.
a noiva, ela se prepara como uma princesa, toda de branco, toda linda, o outro uma outra roupa. O noivo também se prepara, fica tudo bonito, tudo lindo, né? E aí eu fico pensando assim, é tão triste quando você vê que depois de um ano, 6 meses ou 3 meses, começa as divergências e começa o relacionamento a se deteriorar, né? E aí a gente fica pensando assim, que na verdade, e outra coisa, as pessoas não vão, elas têm muito a negação, sabe? Eu sou Uhum. assim, quero ser assim e não vou mudar, né? Então, na vida, eu acho que nós somos seres sexuais, seres que precisam de um do carinho do outro, um do afeto do outro, um do amor, como se assim, os dois formando uma só carne e os dois, um completando o outro. Aí eu penso, Exatamente. as pessoas podem pensar assim, na verdade, essa relação. Bom dia, Cunha! Cunha entrou, minha cunhada entrou. Bom Obrigada pelo dia, prestígio. Elaine. Bom dia, seja bem-vinda. Então, e aí, assim, aí então você vê a importância dessa relação. Então, todo casamento deveria ser, as pessoas quando casam, deveriam pensar assim, eu vou casar não para ser feliz, eu vou casar para fazer a felicidade do outro, para que o outro faça a minha felicidade, não é? Uhum. Porque o certo seria esse. Mas a gente vê hoje em dia, nos dias de hoje, até aquela ministra, a doutora Damares, falou assim que nunca viu, que parece que aumentou a violência doméstica, a agressão contra as mulheres. E aí eu estava até conversando com você que, na verdade, assim, esse estar junto o dia inteiro, por conta da quarentena, então tá numa apreensão por medo, por tudo, a perda de emprego, Uhum. perda de tudo, perda de emprego, se eu vou ter comida amanhã, se eu vou ter médico Sim. amanhã, será que minha conta vai estar negativa, sabe? Porque as pessoas não se preparam para uma emergência. Então, um fica tirando pedra no outro e distorcendo tudo aquilo que faz um com o outro. E, ó, cérebro de mulher, a gente estuda isso, é diferente do cérebro de homem, né? Que Porque, os na homens que verdade, quando estão assistindo aqui não fiquem revoltados, tá? Mas o nosso cérebro isso é mesmo, diferente. é diferente, mas assim, não é diferente em sabedoria, mas é diferente nas Uhum. emoções e na forma de encarar a vida, né? Porque Sim, assim, se o homem está assistindo televisão, assistindo repórter, ele só vai ficar assistindo repórter e vai ficar focado. A gente não, a gente consegue assistir o repórter, ver a panela, falar com o filho, escrever, fazer uma série de coisas. Então, tem uma divergência muito grande. E nas emoções, a mulher, ela é mais, tem uma mente como se tivesse uma lâmpada acesa. Uma lâmpada incandescente acesa, sabe? E aí essa lâmpada exatamente. está sempre por conta das emoções. E também tem a TPM, né? Então, assim, os hormônios ficam mais aguçados. E aí eu acho que, assim, todo casal, quando você, por exemplo, vai se casar, deveria fazer um curso de noivos, né? E esse curso de noivo deveria incluir a neuropsicologia. Você Opa, tá concorda? vendo? A Concordo plenamente. neuropsicologia para entender o cérebro do outro, para entender a personalidade do outro, para entender a emoção do outro, não é? Para entender como você Exatamente. trabalha com aprendizado, como é que essa pessoa vai estar aprendendo comigo agora, não é? Então, a gente tem que ver tudo isso, porque quando a gente estuda, na reabilitação a gente estudou isso, cada partezinha do cérebro vai ter uma reação diferente se aquela partezinha é mais aguçada ou não. Entendeu? Sim, Que nem o lobo exatamente. temporal é onde desenvolve mais a irritabilidade, né? Então você já viu, né? A irritabilidade. E aí você estava perguntando os comportamentos no relacionamento, como que a gente vai lidar com isso. Primeiro, na verdade, por exemplo, num casal, por exemplo, estão vivendo junto agora dentro de casa, estão naquela loucura total, os filhos, muito tá só o casal junto e continua a briga e continua a divergência. Por quê? Porque cada um tem uma visão distorcida do que o outro faz. E esse comportamento da visão distorcida pode ser mortal, não é? É Sim. aí onde acontece as agressões, é aí onde acontecem as mortes contra as mulheres.
por conta da visão distorcida do que o outro está falando. Porque, assim, as pessoas começam a se preocupar com detalhes, tá? Ah, você deixou isso aqui, mas você não deveria ter deixado. Mas, assim, não, pô, se ele deixou, deve ter ido fazer uma outra coisa. Então, aquilo não tem um significado importante, mas para aquela pessoa que, por exemplo, ela é perfeccionista, vai ter importância. Então, esses detalhes pode ter uma visão distorcida, ou se não em relação às finanças, ou se não em relação a, agora eu quero ter um relacionamento sexual com você, amor. Mas aí a esposa tá lavando louça, aí ela fala, mas agora não, deixa eu terminar aqui. Uhum. Então, para ela, naquele momento, a importância é terminar a louça. Mas assim, o homem, como ele necessita mais de sexo que mulher, e aí o que ele quer? Ele acha que ela deveria deixar tudo, depois ela vem. Mas do ponto de vista dela, deveria pensar, bem, o que será que ela está pensando? Então ela quer terminar, então depois a gente vai ter um carinho, vai ter um afeto, entendeu? Se, Uhum. às vezes, muitas vezes a vontade não é cumprida, a pessoa fala assim, eu tive um dia péssimo. Tô atendendo muitas mulheres, e aí elas falam assim, meu dia foi péssimo, doutora. Eu tô com muita raiva, eu tô com muito ódio, eu tô com muito isso. Eu falei, mas por que você tá com ódio? Ah, meu marido fez isso, meu marido reclamou disso, reclamou daquilo. Aí o homem, ah, minha mulher também fez isso, fez aquilo. Eu falei, gente, eles estão tendo uma visão distorcida, eles estão dentro do mesmo barco, eles estão dentro da mesma situação, e eles não vê coisas positivas naquele momento. Ele só Sim. vê coisa negativa. Então, essa visão distorcida tem a ver muito com a parte, com o lobo, a área de Wernicke, não é? Que é a A área de interpretação. compreensão da situação. Isso, a área da compreensão da situação do que está acontecendo. Então, acho que assim, é parar para respirar e saber assim, puxa vida, a coisa não poderia ser assim, mas as pessoas, como as pessoas hoje em dia agem por impulso, não é? Uhum. Elas agem por impulso. Então, e elas têm pouca paciência uma com a outra, então ela já chuta o pau da barraca, né? O Quando que eu não, xinga. vejo, o que eu vejo também, Vilma, que seria importante a gente colocar aqui, é a questão do tempo de convivência, né? Esse relacionamento entre o casal. Isso pode acontecer tanto logo no início, né, desse relacionamento, a partir do momento. Desculpa, acho que eu vou espirrar. No início do relacionamento, onde eles decidem estar juntos, compartilhar uma vida juntos, ou depois de tantos anos, né, de vivência, 30, 32, 25 anos, enfim. 40, Mas hoje, mas aos 40 já tá com mais paciência, já tá de saco cheio, né? tá Aí já nada. tá. Você não tá, não. Sabe por quê? Cláudia, sabe por quê? Eu não te cortando. Na verdade, eu atendo casal de mais de 42 anos, eles estavam a se separar. Nossa Pela senhora, falta de isso tolerância. exatamente. Idoso. É, Pela mas falta de aí o que que eu tolerância de vejo? idoso. Hoje, com essa É. questão, né, de estar em casa devido ao isolamento, eles estão muito próximos. E, às vezes, no início do relacionamento, sempre um está trabalhando, o outro está em casa, cumprindo com algumas obrigações. Então, esse contato mais direto, intenso, durante um período prolongado, ele não existe. Né? Então fica mais fácil a convivência. Agora, a partir do momento que você está lá o dia inteiro com aquela pessoa, isso traz essas questões de você olhar melhor o outro, por exemplo, eu vou colocar o homem, não entender que a mulher está em casa, mas que naquele momento ela tem algumas obrigações a cumprir, né? E não passa a entender aquela situação. Então, isso acaba gerando realmente algumas discussões, algumas brigas que podem, inclusive, levar a essa violência, né? Mas, assim, eu vejo que existe nesse primeiro momento a necessidade de se buscar uma ajuda de um profissional, não é? Para tentar entender, estabelecer uma união, né? Porque senão, realmente, nós vamos ter aí vários casais se separando por conta de uma falta de compreensão um do outro, se colocando no lugar do outro, porque todos estão passando pela mesma situação, as mesmas dificuldades, não é isso? Com certeza. Essa forma de encarar é engraçado, né? A gente vê assim, a criança, quando tá uma com a outra, elas brigam, mas é a pouco elas fazem as pazes, não é? Só que
no casal, um que exige do outro muita perfeição, não é? Então, aí o enfoque negativo do que aquilo que o outro faz. E aí, assim, ele começa a prestar atenção nos comentários, e às vezes a pessoa tá numa brincadeira, né? Falando uma brincadeira, tá tendo aquela brincadeira gostosa, tudo, mas a outra pessoa acha que ela tá ofendendo, que ela tá magoando, ela não vê um lado positivo naquela brincadeira. Nossa, agora você está comendo demais, né? Aham. Poxa, você vai virar um baiacu, um peixe, ou se não um peixe-boi. Não, tá brincando, porque você está sem atividade, nós não estamos andando. Só que assim, às vezes a mulher, ela vê o homem com as brincadeiras que ele faz. As brincadeiras dos homens é diferente das brincadeiras da Ah, mulher. sim. E aí Uhum. é muito engraçado. E aí, assim, por exemplo, o cara tá lá, os meninos, eu vejo pelos adolescentes. Aí um cara chega a outro e fala assim: oi, cara, dá um tapão nele. Você acha que uma menina vai chegar para outra e dar um tapão nela? Não, vai. Não vai. Mas essa forma de encarar até o afeto, poxa, o menino chega e fala assim: nossa, você começa a xingar o cara, você é isso, você é aquilo. Depois ele vira para outro: nossa, meu amigo é muito legal. Agora a menina não fala: nossa, seu cabelo tá lindo, maravilhoso. Daí a pouco ela vai e fala assim: nossa, tava horrível aquela cor de cabelo, não ficou legal. Você entendeu? Então, assim, São essa comportamentos concepção, diferentes, né? então, é comportamento diferente. Por mais que a mulher queira se igualar ao homem, ela tem um espaço dela, né? Ela tem um espaço dela e o homem tem um espaço dele. Eles não vão, eles não vão ser iguais. Então, eu acho que assim, a gente tem que ficar feliz por ser mulher, Sim. por ser mulher, por estar, por ser uma boa companheira, por ser uma boa amiga, né? E Uhum. tirar esse aspecto negativo e ver o que a pessoa faz de bom, ver aquelas coisas positivas que a pessoa faz de bom. E muitas vezes a pessoa não percebe que o outro é legal. E aí só vai achar o outro legal quando o outro não está mais junto. Poxa, mas ele Sim. era bacana, mas ela era bacana, ela fazia isso. Então, leva sempre as coisas a ferro e fogo, sabe? Eu vejo isso muito em terapia de casal. Eu sempre falo assim: ai, a mulher chega reclamando do marido, brigando, brigando, brigando. Aí eu vejo assim: existe sempre dois lados da moeda, não é? Não é um lado só. Porque o homem pensa diferente da mulher. Aí ele fala: não, mas ela faz isso, 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 isso. Às vezes eu não concordo com isso. Ela, mas você é isso, começa a xingar. Eu falei: peraí, então vamos. Eu sempre falo: todo relacionamento existe 50% um, 50% outro. De toda reação, de toda ação, tem uma reação, né? Então, o que a gente pode ver? Eles não são iguais. Um não é a extensão do outro. Então, Sim. muitas vezes as pessoas não entendem isso. Um tem que ser a complementação do outro para que os dois se sintam bem, para que os dois se sintam felizes. Agora, se você ficar colocando só os pontos negativos da pessoa, só os pontos negativos da pessoa, a pessoa fala assim: caramba, o que eu sou nesse relacionamento? Eu sou uma porcaria, porque eu não, nada de bom vem em mim, não é? Não Aí a existe, né, pessoa uma começa. satisfação. É. E o que acontece? O que vai acontecer com a autoestima dessa pessoa diante de tudo isso? O que vai acontecer? Ela vai ficar com uma autoestima muito baixa. Puxa vida, meu companheiro, a minha companheira, sabe, meu marido, minha mulher, meu namorado, minha namorada, não me dá valor. Eu não significo nada para essa pessoa. Só vê os meus pontos negativos, porque eu deixei o prato ali, porque eu deixei o copo ali, porque eu não coloquei a comida na geladeira, porque eu fiz isso. Gente, é só coisa negativa. Sabe aquele casal que um só critica o outro, só critica o outro, só critica o outro, e não vê nada de positivo? Não é grato porque o cara tá ali do lado falando assim: poxa, como você é especial para mim. Não é grato porque a esposa tá ali do lado: poxa, como você é bacana. Tem os defeitos? Tem. Porque ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus, né? E Uhum. aí, só fala, que seria assim, só fala do comportamento do outro, só fala das coisas negativas. E aquilo vai fazendo assim, vai minando, como o Saturando, vírus, vai né? saturando, Não é? exatamente. Deixa eu só Vai colocar aqui para as saturando. pessoas que Fala. acabaram de entrar, bom dia, sejam bem-vindos, né? Nosso tema de hoje é para falar sobre a sexualidade e as emoções nos relacionamentos, né? Então participe, faça suas perguntas aí, coloque aí para nós os seus pontos de vista, para que a gente possa entrar também e discutir aí, tá bom?
Então vamos lá, Vilma. A outra questão, né, que a gente vê em relação a tudo isso é esse enfoque negativo de toda essa situação. É o que você está dizendo. Parece que o outro não tem valor, não tem, não é possível enxergar, né, as coisas, os pontos positivos, né? Essa vivência diária, todos os dias, dentro de casa. Isso também acontece quando o marido, ele se aposenta, que ele passa a ficar em casa direto com a esposa, né? E a esposa, ela já tem aquele ritmo dentro de casa e ele entra como se fosse o quê? Um intruso, né? Poxa, ele está querendo dominar um espaço que é meu, né? E vem com cobranças. E vem com cobranças também em cima do sexo. Né? Ele acha que ele está Com ali o dia inteiro certeza. e que ela está ali para, né, Disponível, né? exatamente. Eu acho que assim, essa questão eu tenho visto muito nas pessoas de mais idade, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa se aposentou. E aí ela quer a mulher 24 horas, né? A mulher tinha um ritmo, né? O companheiro também tinha um ritmo. Só que assim, esse ritmo agora tem uma outra leitura, uma outra realidade. E ao ter essa outra realidade, o outro acha que assim, que a pessoa tem que estar disponível 24 horas para ele ou para ela, sabe? Então, importando do sexo. Então, ela acha que tem que estar disponível. Ah, você tem que fazer isso para mim, você tem que fazer aquilo. Por quê? Porque a pessoa trabalha muito com egoísmo. O egoísmo aqui dentro, né? E aí, assim, poxa, se eu tivesse um outro marido, se eu tivesse um outro companheiro, se eu tivesse uma outra companheira, seria bem melhor. Então, olha, se você mudar, vai ter os mesmos problemas, né? E esse enfoque negativo vai crescendo, porque aí você tem uma personificação de que aquela pessoa só quer te magoar. Você não fala, mas você fica remoendo. Sabe? Que nem os bichos que ruminam, né? Fica remoendo. Uhum. Puxa, tá falando isso para me magoar. Não é possível, só fala as coisas para me magoar o tempo todo. Eu não aguento mais esse relacionamento, eu não aguento mais essa vida, porque essa pessoa só fala as coisas para me magoar. Por quê? Porque essa pessoa generalizou, né? Uhum. Essa forma de criticar. Além dos comportamentos negativos, ela generalizou não é para magoar, é que a pessoa já tinha esse hábito e a pessoa nunca percebeu, não é? Percebeu, Então, assim, exatamente. esse confinamento, esse ajuntamento de ficar todo dia ali junto, vai trazer, eu acho que assim, vai trazer muitas intrigas, vai trazer muita revolta. Agora, você tem que olhar o outro em forma de gratidão, porque se você não olhar o outro como sendo grato por ele estar ali, com os defeitos dele, eu acredito que a coisa não vai prestar, né? Uhum. E Certo? essa, e essa questão da gente modificar o modo de pensar, de tentar modificar isso, como que é possível fazer isso, né? Diante de Olha, toda essa situação. Ai, meu Deus, tem hora que eu tenho momentos de gritar, tem hora que eu tenho momentos de deixa tudo fora de lugar. Como que eu faço nesse momento? Como que eu mudo essa minha forma de pensar? então, na verdade, o que acontece? É aquilo que você havia falado. Estava fora o dia inteiro. Agora vocês não estão mais se encontrando. Vocês estão convivendo o dia a dia, sabe? É a convivência do dia a dia. Então chega um momento que alguém tem que ter uma lucidez, uma sabedoria para falar assim: puxa vida, nós estamos nós dois aqui. Nós estamos nós dois com os nossos filhos. Então eu tenho que ter um olhar, a gente já trabalhou isso várias vezes. Nós temos que ter um olhar para o outro, para o meu companheiro, para a minha companheira, para os meus filhos, diferente, porque agora nós estamos convivendo em família. Não é só um final de semana. Então, assim, Uhum. alguém dentro dessa família, dessa família constituída, vai ter que ter sabedoria para ter esse olhar, de pensar assim, puxa vida, eu tenho que olhar como que é a personalidade de cada um, o Uhum. jeito de cada um, porque a personalidade, nesse caso, desse confinamento, é algo que vai estar muito em evidência, não é? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. E essa personalidade, o que é? A personalidade é
aquilo que ele herdou, né? E aquilo que ele constituiu ao longo da vida. A personalidade, ela se consolida por volta dos 20, de acordo com a OMS, 25 a 30 anos, né? Então, é muito chão. De acordo com aquele ambiente que aquela pessoa viveu. Então, eu sempre pergunto assim, quando eu atendo o casal, como foi a sua infância? Como foi os seus relacionamentos? E aí você percebe que muita coisa que ele vivenciou lá atrás, ele traz afeta a hoje. pessoa, afeta, sabe? Então, eu estava atendendo recentemente um casal em que o homem tinha muito medo da mulher. Aí eu queria entender o porquê que ele tinha tanto medo, né? Eu falei, gente, eu preciso entender porque que essa pessoa tem tanto medo dela. Tinha medo de falar, tinha medo de argumentar, e aí ficava sempre em silêncio. Eu falei, mas peraí, mas por que você fica em silêncio? Por que você não fala? Por que você não se expõe? Aí, quando você vai ver toda a história de vida dessa pessoa, aí você vê, ele teve uma mãe que era muito rígida, teve uma mãe que ele não podia trabalhar com a verdade, que ele tinha que esconder tudo, e isso não foi trabalhado. Aí ele pergunta, onde estão os meus traumas? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho medo da autoridade? Por que eu tenho medo do relacionamento? Eu amo, eu gosto, mas eu tenho esse medo dentro de mim. Mas por quê? Porque lá atrás, essa personalidade foi constituída em cima do medo. Você que trabalha com criança, com adolescente, com jovem, então você vê, às vezes, determinados comportamentos, você olha para a pessoa assim, aí você tem um olhar clínico. Acho que assim, era melhor a gente não saber de nada, né? Mas, como a gente a gente estudou para isso, não tem jeito, né, Vilma? Então, era melhor não saber de nada. É melhor não saber de nada, porque quando a gente sabe, a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas essa pessoa tem um jeito assim. Aí quando você vai estudar a história de vida dela, aí a pessoa começa a contar quando ela era criança, o quanto que ela sofria, o quanto que ela apanhava, o quanto ela não podia falar, se expressar. Aí ela vai para um casamento, para um relacionamento. No relacionamento, a outra pessoa tem o domínio. Por quê? Porque não tem o conhecimento. E a pessoa começa a ficar acuada, com medo de se expor. Aí diz assim, eu tenho medo. Medo do quê? Medo de falar, medo de se expor. Porque o outro também sempre sobrepõe a fala, sobrepõe o pensamento, sobrepõe a crítica. Aí a pessoa precisa ser curada de tudo isso por conta dessa personalidade que foi constituída. Aí não é só as emoções, não. Tem a ver muito com a personalidade dela, o jeito que ela foi constituída como ser humano. Aí vem as emoções, como ela trabalha essas emoções e como ela vai ter essa vivência. Então, assim, eu acho que tem uma passagem na Bíblia que fala assim, conhece-te a ti mesmo, né? Então, a gente precisa conhecer a gente para saber, às vezes as pessoas estão passando por traumas, por problemas que vêm, não é de hoje, não é de hoje. Então, a terapia, todo o atendimento que a gente faz, não é para apagar o fogo, é para a gente descobrir onde foi que desabrochou toda essa problemática da minha vida. Por que eu sou assim? Fazer as perguntinhas, por que eu sou assim? Então, essa forma de pensar é assim, olha, é claro ou escuro? É preto no branco? Tá, comigo é assim. Gente, por que tem que ser assim? Vamos conversar. Então, porque existe assim, essa parceria com homem e mulher, relacionamentos, entendeu? Um e o outro. Então, um tem que olhar o outro, se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo nos atendimentos que a pessoa tem que ter uma perspectiva do que o outro pensa, não sair na crítica. Você concorda? Isso que você trouxe, essa questão da infância, da vivência lá atrás, a gente consegue perceber durante a avaliação com a criança, porque eu trabalho bastante com crianças, com adolescentes, né, por questões das dificuldades no aprendizado e tal. E a gente tenta buscar aí da onde que vem esses entraves no aprendizado. E enquanto a gente avalia no dia a dia, durante as sessões, aí a gente percebe o quê? A reprodução da vivência que tem dentro de casa. Esse exemplo que você deu da questão desse marido, de uma forma até inconsciente, ele buscou a figura da mãe, né? Querendo ou não, ele buscou a figura da mãe. Então, ele vivenciou um momento muito triste lá atrás, mas do qual ele não conseguiu fugir. Então, ele encontrou uma mulher, uma esposa,
que, de uma certa forma inconsciente, trouxe para ele a representação da mãe, né? Então, eu vejo essa questão na minha avaliação com as crianças, com o adolescente, e a gente tenta mudar. Mas de que forma que a gente faz isso? Orientando a família e mostrando para ela que, muitas vezes, os problemas que surgem nesses adolescentes, nas crianças, são problemas que estão infiltrados na família, que eles estão passando para os filhos e que isso futuramente vai acarretar algo na vida deles, né? Só para acrescentar aqui, a Raquel falou ali atrás a questão de que para ela tá ótimo esse momento, que ela está cada vez mais apaixonada, vivenciando muito bem essa situação. Olha que delícia, né? E eu vejo os vídeos dela em casa com o pequeno Lorenzo, com o Gabriel, e realmente ela está curtindo bastante toda essa situação. E para vocês que estão entrando agora também aí, a tia Branca, a Thalita, nós estamos falando aqui sobre a sexualidade e as emoções. Está um papo muito bacana, muito gostoso. Participem, mandem as suas perguntas aí, que a doutora Vilma está aqui, ela pode responder, a gente pode debater também. Lembrando que ela também é terapeuta de casal, tá bom? Vilma, vamos lá, vamos para mais uma parte aí, falando sobre as expectativas, né? As expectativas relacionado ao outro, né? Que acaba trazendo uma questão de pessimismo, de decepção, diante de toda essa situação, e acaba rotulando um ao outro, né? Ah, ele só está em casa para encher meu saco, ele está me atrapalhando, né? Ele não quer fazer nada com nada. Então, comenta aí com a gente essa questão dessas expectativas negativas aí. Então, diante da nova situação do enclausuramento, nós estamos enclausurados, que nem as freiras, né? E aí, assim, a gente tem que ter no nosso dia a dia, primeira coisa, uma rotina. A gente sempre fala disso das rotinas. Atividade da vida diária. Dividir primeiro o dia em turnos. Nomear o que o outro, o que eu vou fazer. Bem, é sentar e conversar. Estamos aqui, nós dois, nossa família, nossos filhos, às vezes tem pai, mãe, tudo. O que a gente vai fazer? Então, nós temos que estabelecer uma rotina para que nós possamos ter sabedoria para conviver. Não é? Porque senão vai ser um quebra-pau total. Certo? E aí, eu penso da seguinte forma, que na verdade, se você não tiver essa paz dentro da sua casa, como é que você vai viver? Porque assim, os casais, eles se casam, primeiro, pela atração, né? Eles amam, se apaixonam pela atração. E foi feita uma pesquisa algum tempo atrás, eu amo pesquisa, você também ama pesquisa, também. né? Então, vamos lá. Aí fizeram uma pesquisa, mas é uma pesquisa que, assim, eu trabalhei durante 10 anos num livro sobre sexualidade e as emoções, e eu ficava muito atrás de pesquisa. E tinha uma pesquisa que eu achei super interessante, em que eles colocavam várias jovens, várias mulheres, várias fotos de rapazes, né, de homens ali, um mais bonito que o outro, um mais não tão bonito. Aí colocavam lá. Aí pediam para ela, para que elas olhassem para aquelas figuras e escolhessem alguém que fosse atrativo aos seus olhos, tá? Aí elas escolheram alguém que foi atrativo aos seus olhos, tá? Posteriormente, o que eles fizeram? Pediram para os rapazes, já tinham feito atividade física, né? Colocasse uma gases, né? E tirasse o suor e colocasse embaixo da mesa com uma fita crepe e tal, e todas elas sentavam ali, né? Todas elas passavam aí para ver qual de olhos vendado, para ver em qual mesa ela se sentiria melhor, né? E aconteceu uma coisa que é muito engraçado, e aí é onde eu falo que tem a ver com essa atração. O que aconteceu? As mulheres escolheram as mesas que tinha esse odor sem saber, eu vou ficar nessa mesa, eu vou ficar nessa mesa. Que tinha um odor daquela pessoa. Mas aí, quando ia bater o odor com a foto que ela tinha, não batia. Por quê? Porque é a questão do feromônio, entendeu? Que é o hormônio da atração, não é um feromônio. Então, aí você vê que, na verdade, aí você fala assim,
muitas vezes, o que a gente vê? A gente vê uma mulher bem bonita, com um cara bem feio, né? Que não tem atração nenhuma. Fala, nossa, mas por que aquela mulher tá com aquele cara, com aquele homem assim? Ou se não Uhum. vê. Aí a gente vê um homem com uma pessoa assim, nossa, aquilo ali não tem nada a ver. Aquela pessoa não tem nada a ver. Não é? Aquela menina não tem nada a ver. Nossa, como é que ele consegue ficar com aquela menina, né? Aí você consegue fazer uma leitura que, na verdade, não é a aparência da pessoa. É o feromônio, é a atração sexual que faz com que os dois fiquem juntos, certo? E Uhum. só que tem um detalhe. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sou apaixonada pelo meu marido não presta. Meu companheiro não presta, minha companheira é desse jeito, ela é muito irritada, ela é muito brava, ela é isso, ela é aquilo. E aí eu entendo, porque na verdade o que ficou atraído foi o cheiro da pessoa, né? O Uhum. feromônio da pessoa. Aí desenvolve essa citocina que é o mesmo hormônio que tem o bebê na hora que a mamãe vai amamentar, né? Que é essa relação afeto mãe e filho. E aí você vê que é uma coisa, que é algo por Deus mesmo. Então a pessoa sentiu o desejo. Só que, assim, às vezes, essa atração não condiz com o comportamento da pessoa no dia a Uhum. dia. E aí o que acontece? Eles se dão bem, muito bem na cama, não é? Porque o relacionamento sexual é o quê? Seria assim, seria o coroamento da relação entre homem e mulher. Então, hoje em dia está muito banalizado. Ah, eu Sim. vou ter relação sexual para me satisfazer. Mas aí depois vem uma baita de uma angústia, porque você teve um relacionamento sexual com qualquer pessoa, entendeu? Só que assim, aquela pessoa, muitas vezes você ficou atraído, mas ela não tem um afeto por você. Então, o Uhum. relacionamento sexual teria que vir depois que essa pessoa tivesse uma afinidade, conhecesse essa personalidade, conhecesse esse jeito de ser, essa forma que o outro tem de tratar. Mas as pessoas, elas Uhum. atropelam essa questão. E aí vem primeiro, sai a primeira vez, já tem relação sexual. Peraí, você não sabe nem quem é a pessoa, como é que você vai ter. Você vai se entregar para uma pessoa que você não sabe quem é, não é? E aí, Sim. mas é para satisfazer o meu desejo. Só que esse seu desejo vai sair muito caro para você. Porque aí, mas por que ele não me ligou? Mas por que ela não me ligou? Por que fulano não fez isso? Aí fica aquelas cobranças, você entendeu? Ficam Uhum. cobrando, por quê? Porque foi a satisfação só do desejo, né? Só que assim, esse desejo, às vezes esse desejo te coloca em cada fria, em cada enroscada, que depois vem um baita de um arrependimento. Fora as doenças venéreas, fora todas as doenças sexualmente transmissíveis, não é? E fora assim, fora HIV, fora. Opa, deu uma travadinha aqui, a Vilma já volta. Você entendeu? Tá me Isso. ouvindo? Agora sim, Tá. volta Aí, aí um aí pouquinho. assim, tá. Aí assim, você fica pensando, tem as doenças venéreas que a gente está falando, né? Que é as doenças venéreas que você fica vendo aí, que as pessoas têm, e aí fala assim, puxa vida, mas eu não pensei que fosse acontecer isso. Ou se não vem uma gravidez indesejada, numa hora errada, tudo por um momento de prazer, não é? E aí, assim, isso é o senso comum lá fora que a gente vê. E dentro de casa, aquela irritabilidade, aqueles rótulos que você vai colocando, aquele pessimismo, aquela crítica, isso vai tornar um verdadeiro inferno na sua casa e não vai trazer o prazer sexual. Certo? Uhum. Então, o prazer sexual tem que ver quando tem harmonia, quando você se entrega para a pessoa por amor, por gostar daquela pessoa e ter gratidão, sabe? Aquela coisa de gratidão. Se o seu marido tá feio, se o seu companheiro tá feio, arruma ele. Tinge o cabelo dele, corta o cabelo, faz qualquer coisa, passa creme, cuida, dá amor, Afinal de ensina contas, como que né, melhorou. ele é uma parte dela, então, ou ela é uma parte dele. Tem que ser uma cobrança, mas uma cobrança saudável, né? Leva a sua esposa para dar uma volta no shopping, compra uma roupa diferente, para ela faz uma surpresa, pede para ela se arrumar, leva para um jantar diferente, num restaurante bacana. Mas o que eu queria pontuar nessa questão é que, assim, a gente tem que ter como a primeira parte sendo o amor.
né? E o sexo complemento. E nunca o sexo para depois ter o amor, porque isso não acontece, né? Não tem como você amar, ter um relacionamento sexual sem ter amor, né? Então, realmente, depois cai nessa questão da decepção, né? Do sentimento de, meu Deus, o que que eu fiz? O arrependimento, né? Então, por isso que a gente percebe que hoje em dia, muitos casais, eles se, né, acabam se separando por uma questão de ter vivenciado primeiro a sexualidade e não o amor, né? E quem acaba sendo prejudicado aí com tudo isso são as crianças que ficam também aí divididas nessa questão. Então, pensar, né, buscar essa informação, saber da situação, o que que é o amor, o que que é o sexo, né? Muitos homens conseguem sexo muito fácil, tem, né, a casas especializadas, a mulher ela vai mais pela emoção, pelo romantismo, pela busca de ter aquele momento fantasioso, sonho, né? Mas é preciso realmente que seja em primeiro lugar o amor para depois vir o sexo. Eles precisam se completar, né? Não pode ser nenhum e nem o outro, né? Tem que ter esse complemento, tem que ter essa questão de observar, né, o relacionamento como um todo. E dentro da casa, completando você, agora dentro da casa, dentro da família, eu acredito que assim, que muitas vezes, eu acredito que agora, no momento atual, um fica colocando rótulo no outro, né? Tem isso. Sim. Você não é confiável, você é um gastador, você é uma gastadora, você é um bagunceiro, você é um mal educado, você é grosseiro, você tem pouca higiene, tá? Outros comportamentos. E isso vai trazendo um rótulo pessoal, porque assim, você acha mesmo que uma pessoa gosta de ficar sendo criticada 24 horas? Não é? O tempo todo sendo criticada? Então, assim, acho que muitas pessoas podem pensar assim, nossa, a gente está cansado de saber isso. Embora a pessoa esteja cansada, ela comete os mesmos erros. Entendeu? Estou cansada de ouvir sobre isso. Você comete os mesmos erros. Então, eu falo assim, ah, mas você fez tal coisa? Ah, eu não fiz. Mas por quê? Ah, não vai dar certo. A pessoa não tenta. A pessoa não tenta. Então, assim, ela comete os mesmos erros o tempo todo. E esses erros vai magoando a outra pessoa. Então, esse negócio de colocar rótulo, você precisa saber, agora que é o momento de estar juntinho ali, um no outro, então tá na hora de você ter um olhar de gratidão. Isso que você falou, bem legal, amor, né? Eu vou ter amor. Aí lá em 1 Coríntios fala assim, Coríntios 13, se você não tiver amor, nada serei. Então, se você não tiver esse amor, né, Jesus veio esse mundo ensinar o amor. E aí eu fico pensando, há mais de 2000 anos ele pregou sobre o amor e ainda a gente continua falando sobre o amor e as pessoas ainda não aprenderam sobre o amor. Gente, como é difícil, né, as pessoas serem melhores umas com as outras. E aí tem uma coisa assim, as pessoas não são melhores com ela e aí ela não vai ser melhor com o outro. Você entendeu? Sim. Oi, Ingrid, tudo bem, Ingrid? A Ingrid entrou. E aí, assim, ó, a pessoa não tem amor por ela mesma, então ela não vai ter amor pelo outro. Por ninguém. Então, por ninguém. E outra coisa, essa coisa da gratidão, sabe? A gratidão, a pessoa não é grato. Então, existem coisas que a pessoa precisa ser. Primeira coisa, ser grato por tudo que tem. Que nem hoje, tá um sol lindo. A gente tem que ser grato por esse sol. Onde muitos postaram o pôr do sol. Você também postou sobre o pôr do sol. Olha que lindo, olha que pintura maravilhosa. Então, isso é gratidão. Porque fazia tempo que as pessoas não olhavam o sol, através da janela indiscreta, ver o outro ali, não é? Puxa, um tocando, o outro cantando, o outro... Ontem a gente estava numa reunião, que a gente faz uma reunião de família toda noite, e a gente fala do amor de Deus, a gente troca para ninguém ficar entediado, então a gente fica trocando experiências da nossa vida, a gente fala a palavra, e aí depois a gente tem aquele papo informal, o que você fez hoje, como é que foi seu dia, e isso é legal, então tem várias famílias, mais ou menos, acho que umas 10 famílias, toda a nossa família, então a gente se encontra todos os dias 9, para poder ter esse bate-papo, sabe? Essa coisa gostosa. E essa isso tá fortalecendo. Essa troca, né? E isso está fortalecendo. Aí o outro que me fez exercício físico, poxa, você não fez exercício hoje? Ah, tá na hora de fazer, vamos fazer tal coisa. Então, aí teve até um comentário que falou, puxa, a gente está se dando tão bem agora, né? Que bacana. E aí a gente pensa assim,
Gente, não poderia ser sempre assim, não é? Porque as pessoas têm a mania de ler a mente das outras, né? E Uhum, aí ela tem mania, poxa, eu sei o que você está pensando isso. Mas às vezes não é que ela está pensando. Você simplesmente não se colocou no lugar da outra pessoa para entender o sentimento dela. Às vezes uma palavra maldita, né? É como uma uhum, flecha lançada. Ó, isso uma mesmo. palavra dada, uma flecha lançada não tem volta. E aí o que que acontece? Dentro dessa família pode haver assim sentimentos indesejáveis. Então tá na hora de antes de você falar alguma coisa ruim para sua esposa, ou de você falar alguma coisa ruim para o seu marido, ou do seu namorado, sua namorada, ou do seu companheiro, sua companheira. Assim, o que que você precisa fazer? Saber o que você vai falar. Você não pode sair falando qualquer coisa. Você não pode magoar Uhum, o outro, porque o outro tem sentimento. E ele está vivenciando a mesma problemática que você. Que é o quê? Estar preso dentro de casa. E os outros que estão indo para fora, que precisam, médicos, enfermeiros, faxineiros, as pessoas de necessidades básicas que precisam, que têm necessidade de ir, sabe? sim. Eles estão se arriscando para o bem daqueles que não que é de alto risco, que não pode ir. Então, a gente tem que aprender a se dar bem. Aí eu fico pensando uma coisa assim, esse momento de parada universal em que houve, eu acredito que vai trazer muitas lições para as famílias, não é? Muita Muitas coisas boas, mudança, né? muita mudança, né? E aí a pessoa fala assim: puxa vida, minha mãe é tão bacana, meu pai é tão bacana, nossa, meu marido é uma pessoa tão boa, sabe? Tem um olhar diferente. Encontrar aquela pessoa assim e falar assim: puxa vida, como você me faz falta, como eu te amo, como você é meu companheiro. E parar de pôr rótulo, ler o pensamento, fazer adivinhações, negativismo, certo? E ter uma expectativa do outro, que o outro faz parte daquela vida, certo? Uhum. Você faz parte de mim e eu faço parte de você, não é? E assim, aí a gente pode estar falando, e se as pessoas esquecerem tudo isso, que provavelmente vai esquecer, coloque em primeiro lugar a gratidão e o amor, não é, Cláudia? Uhum, Para com que elas possam certeza. ter uma boa convivência, né? Não, com certeza. E precisa disso, precisa entendimento, precisa compreensão. Realmente, nós vamos ter muitas mudanças, né? Eu acredito que seja um amadurecimento para o casal, né? E talvez aí levar melhor essa vida, essa situação, até na educação dos filhos, né? Para que eles também se tornem pessoas mais sadias no futuro, que possam entender a sua relação com o outro, né? E não ter esse ambiente muito conturbado, com palavras desagradáveis, que isso venha trazer uma modificação e realmente um amadurecimento para esse casal, né? Independente da situação financeira, enfim, mas que eles possam trabalhar isso e melhorar a sua convivência. A Raquel disse aí agora há pouco que ela conversa muito mais, né, com o seu marido, que ela está tendo uma vivência muito boa. Claro, até um certo momento, os dois trabalhando, chegavam em casa à noite, outros deveres a fazer, o filho para cuidar, preparar toda a questão do outro dia, o almoço, a janta, o lanche do filho que vai para a escola. Então, assim, a gente entende que essas mudanças elas precisam acontecer e principalmente a conversa. Oi, Verônica, filha amada, isso mesmo, assiste aí com a dona Regina, sua sogra, muito bem-vinda. A Linda. gente já está entrando aí nos 10 minutos finais da nossa live, mas assim, vamos aproveitar bastante, né, esse momento. A Verônica diz assim, viu, aproveitando como fica a sexualidade depois da viuvez na terceira idade. Ui, 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 o bicho pode pegar, Ui, né, ui, ui. Vilma? Ainda mais ela que é Então, nova aí, a dona Regina é nova. aí ela vai ter que arrumar um namorado. Ela vai ter É, que arrumar um namorado. Aí, assim, mas agora ela tem que ter um novo critério, sabe? É assim,
essa pessoa tem que amar primeiro, ela primeiro tem que se amar, se gostar e saber, puxa, eu sou especial para Deus, vivenciei até aqui, fui feliz até aqui, mas agora eu também quero ser feliz. E aí ela vai em busca de alguém que vai amar ela como ela é. Só que assim, essa sexualidade na terceira idade já dá uma outra live. Porque, na A verdade, gente fala disso depois. a gente fala disso depois, porque na verdade a gente não pode. A sexualidade na terceira idade, a pessoa não tem que sair por aí, não. Porque a gente está vendo muitos velhinhos, muitos idosos na terceira idade com HIV, tá? Então a gente precisa, continua tendo a precaução. E aí, assim, arrumar alguém que possa dar carinho para ela. Primeiro, ter aquele namoro à moda antiga mesmo. Porque a pessoa, assim. A pessoa na terceira idade já não tem mais o vigor e a vitalidade para ter um relacionamento sexual ativo como tinha quando era jovenzinho. Só que agora, o que acontece? Eu acho que assim, não só os jovens, eles têm que saber com quem se relaciona, saber entregar o seu corpo para alguém que dê amor, que dê carinho e que saiba respeitar a pessoa como ela é, entendeu? Não é porque eu estou na terceira idade que eu vou deixar rolar. Não, não é assim. A gente tem que saber que a gente é especial para Deus e que o nosso corpo é o bem mais precioso. Então, é o caminhar novamente no outono da vida, entrando para o inverno da vida, com sabedoria. E eu acredito que todos os jovens também deveriam entrar na vida sexual com sabedoria, não é? Não é só na terceira idade, mas os jovens também. Porque o sexo seria assim, é a coroação de um relacionamento de amor, de carinho, de atenção, porque somos seres sexuais. A partir do momento que você tem um relacionamento sexual em que você trata o seu corpo como fosse um templo, algo precioso, não simplesmente por o prazer, não é bem assim. Entendeu? Não é só pelo prazer. Você tem que tratar o seu corpo como o quê? Como algo especial. Puxa vida, se eu não tô afim, eu não vou estar afim. Eu tenho que gostar de mim primeiro. Antes de você se doar, eu sempre falo, antes de você se doar, cara, você tem que se amar primeiro. Porque a pessoa que mais ama você nessa vida, primeiro é Deus, depois é você mesmo. Agora, se você não dá Exatamente. valor pro seu corpo, peraí, só para satisfazer o outro? Não, a coisa não funciona assim. Então você tem que se gostar, se amar, mesmo bonitinha na terceira idade, você ainda tem o direito de ser feliz, de encontrar um companheiro. Tem umas que não querem, tem outros homens também que não querem, mas tem outros que ainda querem. Tem uns que vivem como irmãos, né? Mas assim, existe uma sexualidade na terceira idade que às vezes eu já vivenciei com vários casais, em que assim, tem uns que querem ter o ato sexual, tem outros que têm uma vivência sexual porque já não tem mais o vigor da sexualidade, a virilidade do homem não tem mais, mas vivem numa sexualidade em que do toque, do O carinho, carinho, do exatamente. amor, Porque como o você sexo, ele é, não é não é? apenas o ato Não é? sexual, tem muito mais Não. coisas envolvidas aí, né, Vilma? É muito legal, porque assim, aí eu ensino para eles, eu falo assim, olha, mas Vilma, não funciona mais nada. Eu falei, mas tem tanta coisa que funciona. Olha aqui, ó, Uhum. o seu carinho, vai passar um creme, vai lavar o pé um do outro, vai, vai beijar, tanta coisa boa que vocês podem fazer junto, passear de mão dada. Isso faz parte da sexualidade, não é o ato em si. Então a Sim, pessoa tem um conceito que sexo é ir pra cama e fazer sexo. 5 minutos, tá bom. Dois é, minutos, 3 minutos, tá. Não é isso. Então, existem coisas que você pode fazer em que a sua sexualidade ela vai ser satisfeita pelo esse carinho, pelo esse afeto, por tudo isso, sabe? Então, isso faz com que a pessoa se renove. Ah, como com você tá certeza. bonita, não é? É Eu isso acredito que é mesmo. isso. Então, a sexualidade é um campo amplo. As pessoas só colocam como se fosse só o ato. Não é. Uhum. A sexualidade desenvolve, porque somos seres sexuais através do olhar. Então, assim, é sexo primeiro sem tirar a roupa, entendeu? Sim, Então, sim. é tudo É a uma caminhada conquista. suave, Uhum. é a conquista, né? Ô, Vilma, nós estamos entrando nos 5 minutinhos finais aí, e eu gostaria de deixar algumas dicas, tá? E eu pensando aqui no meu relacionamento, na minha vivência de 30 e poucos anos, vou deixar umas dicas e gostaria que você também colocasse aí,
tá? Para as pessoas terem mais esse conhecimento. Em relação a essa vivência de relacionamento com o casal, é muito importante que não deixe cair na rotina, que se modifica algumas coisas, né? Eu tenho a sorte de ter um marido que ele é muito romântico, que ele é muito dedicado, que ele é muito atencioso. Então, assim, você que está aqui acompanhando a gente, faça um jantar diferente para sua esposa, né? Faça algo que ela goste, agrade ela nesse sentido. Isso faz bem. Isso, para nós que somos mulheres, tem um valor imenso, né? O que pode ser feito também uma conversa ao pé do ouvido, uma discussãozinha a respeito de algum assunto, de algum tema que seja de interesse dele ou dela. Dá essa atenção, né, Vilma? É muito importante fazer Com isso. certeza. Levar para dar uma volta na rua, bater um papo de mão dada, isso é carinho, isso é amor, isso é atenção. Palavras ditas ao telefone, no momento, ele dá uma ligadinha, oi amor, tudo bem? Tá tudo bem? Você tá bem? Puxa, ontem você tava assim, assim, assim. Então, essas são, assim, algumas dicas, assim, um pouco mais rápido, para que fique aí, que sirva de experiência, quem sabe use aí, né, no seu dia a dia. Passe você também algumas dicas para nós, Vilma. Eu acredito que você falou bastante coisa. E, na verdade, assim, é esse olhar, sabe? O elogio, né? O elogio, diminuir as críticas. Não faça tanta crítica. Por que você fez isso? Mas por quê? Tentar ouvir o outro, saber o que o outro está pensando. Às vezes o outro está chorando por conta da crise, o outro está triste. Então vamos segurar na mão, sabe? Falar, vem cá, eu sou... Namorar. Eu acho que isso é importante para um casal, para um relacionamento. Tá na hora de namorar. Namorar no sentido do toque, de conversar, de ser companheiro, jogar algum jogo com os filhos, com os dois sozinhos, ter umas brincadeiras bem legais, cantar. Eu acho que a gente vai fazer uma live sobre musicoterapia, bem legal, entendeu? E aí, assim, cantar os dois juntos, fazer exercício juntos, sabe? Ter aquele namoro, sabe? Como se fosse a primeira vez. Eu vou dar até uma dica para vocês. Sabe aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Em que ela perde a memória? Você lembra? Então, e tem uma coisa que eu sempre passo para os casais daquele filme. Que o marido conquista a mulher todo dia porque ela esquece dele. Né? E aí eu acredito que teria que ser assim. Que a esposa também conquistasse o marido todo dia como se fosse a primeira vez. Eu acredito que, eu acho que seria assim, eu acho que o mundo seria melhor, né? E aí tem um olhar diferenciado, para que as pessoas parassem de ter tanta violência, homem contra mulher, não é? E eu vejo assim, as mulheres sofrem muito, né? Então acho que esse olhar de amor, de carinho, e saber que aquela mulher que ele escolheu é sua companheira e que você pode fazer o melhor, cozinhar junto, coisas do dia a dia, dividir a lição do filho, sabe? Coisas do dia a dia que um pode fazer com o outro. E essa conversa, saber o que o outro... Tem uma coisa muito legal, que seria assim, você colocar no lugar do outro, na expectativa do outro. O que você espera de mim? Que eu seja para com você. Eu espero que seja delicado, eu espero que você seja romântico. Pôr a comida para a esposa, levar um copo de água, fazer um suco para ela. Nossa, a mulher fica feliz quando o marido café faz da manhã na cama. Uau! Entendeu? Vilma, então, olha só, tá acabando o nosso tempo. Assim. Deixa eu falar aqui rapidinho. Tá acabando. Mostra o seu livro, por favor, né? Gente. O tema de hoje foi baseado aí, no livro dela, um livro muito bom. Assim, recomendo que comprem, que leiam, que é muito aqui, bacana. Legal. Isso mesmo. Pode entrar em contato com a autora, sobre sexualidade e as emoções. Foi durante 10 anos de pesquisa para poder fazer esse livro, porque, na verdade, eu queria saber o porquê que os casais brigavam tanto, porquê que os relacionamentos não davam certo, né? E aí eu queria saber. E aí eu fui estudar, eu não tinha que ficar perguntando, eu tinha que estudar. Fonte fidedigna, né? Com bibliografia e tudo. E eu encontrei muita coisa na Bíblia também, sabia? Tem até um verso que eu achei muito legal, que eu acredito que vai ser bom para a gente, lá em Filipenses 1, de 9 a 10, diz assim: o que peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenha sabedoria e um entendimento completo a fim de que saibam escolher o melhor, não é? Eu acho que fecha com chave de ouro, né? Com em certeza. que a gente precisa
sem o amor nada serei, né, amiga? Acho que é isso, né? Bom, quero agradecer a todos que participaram, que estiveram com a gente durante essa live aqui, que foi muito bom, muito bacana, muito aprendizado, muitas coisas boas. E lembrando que quinta-feira que vem nós vamos fazer uma live falando sobre a impaciência, né, dos pais com os filhos nesse momento de quarentena. Essa impaciência em relação a estar com eles, auxiliar na lição de casa. Quem vai comandar aí a live vai ser a Vilma e eu vou fazer as respostas, vou trazer a resposta e as dicas para vocês. Vilma, mais uma vez, obrigada, tá acabando. Beijo. Super beijo, espero vocês na semana que vem com o nosso Café com as Neuropsico. Beijo, beijo, Vilma. Um beijo para vocês, que você tenham um bom dia e seja amorosa, querida, e os maridos também. Muitos beijinhos e muitos amores. Beijo para todos. Beijo, tchau, tchau.